você que nos acompanha pelo Facebook e pelo canal da Conecta ITV no YouTube, e ouvinte da Rádio Mater Dei FM de Piraju. Eu, Cláudia de Araújo, estou com vocês no programa Ponto de Conexão. E hoje nós vamos conversar com a Adriana, ela que é responsável pelo Banco de Sangue de Ourinhos. Muito bom recebê-la, Adriana, para conversarmos sobre um assunto muito importante, que é este, doação de sangue. Sim, com certeza, principalmente agora nessa época, esse pós-pandemia, é uma fase que a gente está enfrentando bastante dificuldade com as doações. Certo. E nós sabemos que a doação de sangue é um gesto solidário de doar uma pequena quantidade do próprio sangue para salvar a vida de pessoas. Mas, Adriana, as pessoas, elas estão conscientes a esse respeito? E como é que está o estoque de sangue em Ourinhos? Olha, a conscientização, ela é contínua. A gente sempre está num processo de, vamos dizer, educação continuada e conscientização através das redes sociais, através de palestras, educação em alguns locais, como tiros de guerra. Então, a gente sempre está incentivando as pessoas a estarem doando sangue, saber da importância. É porque muitas pessoas tomam esse tipo de conhecimento quando tem algum parente precisando, né? E aí, dependendo do tipo sanguíneo, alguns são mais escassos, e a gente acaba solicitando para a família, para nos ajudar a encontrar esses doadores, e aí que muitos, nesse período, acabam se conscientizando um pouco sobre a importância e sobre a dificuldade que temos em conseguir doadores, né? Porque como a doação ela tem que ser voluntária, ela tem que ser altruísta, aqueles que não têm essa prática, muitos nunca nem pensaram, às vezes, em doar. E é quando tem essa dificuldade, né, quando tem algum familiar, algum conhecido precisando, que acaba tomando conhecimento dos requisitos, o que precisa, como fazer, né? Eu acredito que, como a medicina tem uma tecnologia cada vez mais avançada, talvez muitos pensem que a gente tenha alguns substitutos, né, ou algum outro tipo de recurso. Mas o sangue, a gente tem que ver que ele é o quê? Ele é um transplante líquido, né? Ele é um tecido vivo, não tem um substituto que faça um efeito tão imediato quanto o sangue. E se a gente não tiver doadores, infelizmente, não temos outra alternativa. E, assim, quanto aos estoques, né, estamos passando por uma certa dificuldade nas últimas 2 semanas, né, onde começamos aí o mês de julho, as férias escolares, porque nós temos bastante doadores que são alunos das universidades, os professores colaboram bastante doando sangue, e agora é uma época de férias escolares e também muitas outras pessoas acabam condicionando as suas férias com a dos filhos, e aí acabam esquecendo ou deixando a doação de lado, né? Coincidentemente, tem também o inverno chegando, né? E o inverno também atrapalha um pouco as doações. As pessoas acabam ficando mais dentro de casa, queiram ou não, a pandemia ela não acabou totalmente, né? Ainda temos muitos casos de Covid, ainda bem que agora, de uma forma mais amenizada, mas a pessoa, quando ela está com Covid, ou se for uma outra síndrome gripal, ela também não vai poder doar durante esse período. Então, tem algumas situações aí que atrapalham um pouquinho nessa época o estoque. E durante a pandemia, houve uma queda significativa na doação de sangue ou isso não foi um fato importante? Ah, com certeza, né? A pandemia, ela veio de uma forma que, em todos os aspectos, teve algum tipo de resultado, né? Porque, independente, as doações diminuíram, mas os pacientes continuaram recebendo sangue, né? Porque nós temos pacientes crônicos que, independente do que a gente está passando, eles vão continuar tomando sangue. São os pacientes oncológicos, algumas anemias hereditárias ou anemias crônicas. Os partos não deixaram de acontecer, e tem alguns que têm um sangramento, às vezes, anormal e precisa de receber sangue. Tem os pacientes que fazem hemodiálise, que
semanalmente ou quinzenalmente recebem sangue, né? Então, vamos dizer assim, a entrada dessas doações caíram bastante, porém a saída, embora cirurgias, alguns procedimentos foram adiados, foram interrompidos durante a pandemia, mas grande parte dos procedimentos desses pacientes que recebem sangue se manteram, né? Então, a gente teve bastante dificuldade, né? Foi um trabalho bastante árduo, intenso. Muitas vezes a gente tem que acabar fracionando esse estoque, né? Então, o hospital solicita 5 bolsas, eu mando 2, né? Para que não fique ninguém totalmente descoberto, mas e evite-se alguns cancelamentos, e a gente vai vendo, né, situações mais graves aonde vai atendendo essa demanda, mas com certeza mexeu muito com as doações e agora que a gente está vendo doadores que pararam de doar em 2020 e agora que voltaram a doar, ou seja, a pandemia começou mais ou menos em março, abril de 2020, né? Sim. E agora que estão retornando. Então, alguns ainda ousaram a doar nesse período. Outros tiveram muito receio, muito medo, né? E não foram, e agora que estão começando devagarinho a retornar. E quais são os requisitos e os impedimentos para que a pessoa possa doar sangue? Bom, de uma forma geral, o que a gente tem que imaginar? Para a gente ajudar o outro, para a gente doar sangue, a gente tem que estar bem, né? Tem que estar saudável. Então, vamos ver assim de uma forma global. Tem que ser uma pessoa saudável, de preferência que não tome nenhum tipo de medicamento, exceto esses medicamentos usuais, né? Uma dor de cabeça, né? Um analgésico. É difícil quem não tome nada, né? Mas que não esteja fazendo nenhum tratamento de saúde. A pessoa ela tem que ter, a partir dos 16 anos, hoje ela já pode doar, mas precisa da autorização do responsável legal, e a partir dos 18 anos já não precisa mais. E ela pode doar até os 69 anos de idade. Sempre levar um documento de identificação com foto, reservista, carteira de habilitação, RG, enfim, que seja um documento oficial com foto, estar alimentado. Isso é uma dúvida muito grande, porque como a gente retira sangue, a pessoa se confunde com o laboratório, né, e acaba indo em jejum. E como a doação, ela é um volume de sangue maior que a gente retira, então pede-se para que não seja em jejum. Se for de manhã, que tome um café da manhã reforçado, e se for após o almoço, 2 horas após o almoço. Pesar mais de 50 quilos, né? Então, esses são os requisitos básicos. Aí a gente tem várias particularidades, né? Após o cadastro, esse doador, ele passa por uma triagem clínica, que seria uma entrevista sobre condições de saúde, uso de medicamentos nos últimos dias, algum histórico de algumas doenças recentes, né? Situações que possam implicar na qualidade desse sangue e também na proteção do doador, porque a gente pensa de ambos os lados, tanto respeitar o doador quanto o receptor na sua integridade física, né? Não prejudicar nenhum dos dois lados. Então, tem essa triagem, né? O que a gente verifica muito hoje quem teve Covid vai poder doar? Pode, né? Tem que esperar um período, no momento, a última norma técnica que saiu da Anvisa são de 10 dias após a Covid, e a vacinação também de Covid, ela contraindica por 1 semana, exceto se for Coronavac, que daí tem que esperar só 2 dias, né? Então, isso é muito comum de ter dúvidas lá. Questões de tatuagem é uma outra questão que hoje se tem muito, e também tem um tempo de inaptidão, que seria de 12 meses. Tatuagem, piercing, furo na orelha, micropigmentação. Então, essas situações tem que esperar um período de 12 meses. Certo. Então, assim, esses são os básicos, né? Sim. E a pessoa que doa, o doador, além de salvar vidas, traz outros benefícios para quem doa? Em termos assim Olha, de saúde? então, cientificamente, não tem nada comprovado, nem que traga prejuízo e nem que vai trazer uma melhora, né? Sim. Essa parte celular que é doada
ela é recuperada rapidamente pelo organismo, né? Então, até tem pessoas que pensam que, vai abaixar a pressão se eu sou hipertenso, vai emagrecer, né? Tem alguns mitos sobre isso. Mas, assim, cientificamente, não tem nada comprovado que traga nenhum risco e nenhum benefício ao doador, além apenas de estar ajudando o próximo mesmo. Sim, e também é muito importante comentar que Ourinhos atende assim municípios, vários municípios, não é só Ourinhos, não é? Então as pessoas de outras regiões também devem doar, porque isso é muito importante, não é? Sim, tanto é assim, nós precisamos de uma quantidade bastante significativa mensal, né? Nós precisamos de 500 doadores ao mês para eu conseguir atender toda a minha demanda e da região. Então, a gente atende Ourinhos, Santa Cruz, Palmital, Chavante, Salto Grande, Pau Sul, Assis, né? Então, toda essa região aqui em volta, nós atendemos. Então, para que não falte, eu preciso de 500 doadores por mês para eu conseguir atender toda essa demanda. E, assim, o que é importante ressaltar, os 500 doadores que eu consigo esse mês, não são os 500 que eu posso contar o mês que vem, porque eles ainda não podem fazer a doação novamente, né? Tem que esperar um período de 60 dias para os homens e de 90 dias para as mulheres. Então, quer dizer, nos próximos 2 meses eu tenho que arrumar mais 1.000 doadores diferentes desses que doaram esse mês, né? Então, é uma busca contínua desses doadores, né? Então, nós fazemos bastante conscientização, assim, a gente manda o WhatsApp, a gente liga, né? A gente pede para os familiares que estão recebendo sangue para nos ajudar, porque muitas vezes, quando o familiar coloca na mídia ou ele faz uma divulgação que tem alguém precisando, tem às vezes uma repercussão melhor do que quando é a gente que pede, né? Porque as pessoas acham assim, o banco de sangue sempre está precisando, né? E realmente a gente sempre está precisando. Mas assim, as pessoas às vezes elas precisam de nomes, né? E nós, banco de sangue, não podemos ficar divulgando nomes de quem está recebendo sangue, né? Agora, quando é a família que faz esse apelo, acaba muitas vezes tendo um retorno melhor desses doadores. Certo. E para você, qual é o motivo que você acha que as pessoas ainda são resistentes em doar sangue? Medo. Eu acho que é medo. É o que mais a gente ouve, o que mais a gente percebe, principalmente com aquelas pessoas que estão ali pela primeira vez, né? Então, você vê uma ansiedade muito grande, um medo muito grande. Eu acho que tem muitos mitos em torno da doação de sangue, né? O sangue, na verdade, assusta, vamos dizer assim. Tudo que tem sangue, desde quando a gente é pequeno, né? É sinal de que não é coisa boa. Se você vai no laboratório tirar sangue, é porque você está doente, né? Se você sangra, é porque pode ter sofrido um acidente ou que tem alguma coisa não funcionando. Então, eu acho que isso já vem desde a infância, relacionado com agulha, medo, dor, né? As pessoas se preocupam muito com o tamanho da agulha, o calibre da agulha, se vai doer, se vai passar mal. Então, eu acho que uma palavra-chave aí seria o medo do desconhecido, né? O que vai acontecer comigo? Será que eu vou ter que doar várias vezes de novo, né? E o medo da dor, o medo da agulha. Então, eu acho que o que mais impede é medo. Mas a pessoa indo na primeira vez, aí ela vai ver que não é nada disso, né? E vai vencer o Exatamente. medo. A gente tem muito essa experiência com, por exemplo, com os atiradores do tiro de guerra, né? Então, eles meio que são convocados, vamos dizer assim, né, para uma ação solidária, e eles todos estão com medo, né? Eles estão com medo do sargento, se eles não doarem, e com medo da agulha, se doarem, né? Mas a gente vê muito isso, né? Depois, muitos se fidelizam na doação, né? Tem essa primeira experiência, alguns acabam não doendo mais e outros fazem essa fidelização, né? Acabam, é aí que começou e levam a sua jornada doando sangue para o resto da vida. Tanto é que a gente percebe que, embora os homens acabam sendo mais medrosos, mais resistentes,
mas assim, 75% dos doadores são do sexo masculino, né? Então, eles ainda conseguem enfrentar isso e doar. E olha que nós temos, assim, informações de que as mulheres são mais corajosas que os homens, não é? Então, somos, né? Vamos dizer É. assim. Mas as mulheres, elas têm um consumo muito grande de ferro, né? Então, as mulheres, no decorrer da sua vida, elas menstruam, então elas já perdem sangue. Elas engravidam, né? Perdem sangue. No parto, às vezes tem uma hemorragia. Elas amamentam, então elas têm um consumo de ferro muito grande. Então, as mulheres, tanto é que elas têm um período de tempo entre uma doação e outra, um mês de diferença dos homens, até por conta dessas situações. Então, as mulheres têm um índice muito grande de inaptidão de doações, justamente por, não vamos dizer assim, uma anemia, né? Mas ela não tem, às vezes, uma porcentagem suficiente ali de glóbulos vermelhos para eu tirar o volume que eu retiro. Então, as mulheres, muitas vezes, elas até vão, mas elas têm um índice de dispensa de inaptidão maior do que os homens, por conta desse volume de sangue que elas têm, que acaba sendo um pouco prejudicado pelo consumo mesmo que a mulher acaba tendo, né? Entendi. Adriana, você poderia falar para o pessoal sobre o horário, o endereço para doação e algo mais que você achar importante? Bom, nós estamos aqui na rua Joaquim de Azevedo, 604. É na Rua da Santa Casa mesmo, é um lugar bem, bem próximo de encontrar, né? Nós atendemos de segunda a sexta-feira, das 7 às 15 horas, não fechamos para almoço. Aos sábados, a gente faz coleta agendada. Vamos supor, se tem um grupo interessado em doar sangue, de pelo menos, no mínimo, aí umas 20 pessoas, pode estar entrando em contato com a gente, e a gente faz aí um agendamento num sábado, desde que a gente tenha um certo número de pessoas, né? Pois daí, nessa situação, a gente abre o banco de sangue só para atender esse público. Então, nós também fazemos isso. Ou, tem um grupo de pessoas que não dá para ir às 15 horas, porque está trabalhando. Vocês podem atender depois, mais tarde? Se tiver um grupo também, só entrar em contato antes, a gente agenda o dia certinho e também existe essa possibilidade, tá? O que eu gostaria de falar, assim, que eu acho muito importante agora, foi o que eu falei já no começo, estamos precisando bastante, estou com uma demanda muito grande de doadores O negativos, tá? Porque eu tô com vários pacientes tomando, então, assim, eu tô, um pede 2, eu mando um, pede 3, eu mando 2, né? Para que eu consiga atender a todos, não na quantidade solicitada e recomendada pelo médico, mas para que eu ganhe tempo, né? Que venha esses doadores. E, porque para você ter uma ideia, desses 500 doadores que eu atendo, em média, 35 deles são O negativo. Então, é uma porcentagem bastante pequena, né? Porque eu tenho situações em que, às vezes, uma pessoa toma 4 bolsas de O negativo. Então, isso faz com que eu não consiga ter um estoque muito grande. Ontem mesmo nós atendemos 25 doadores. Nenhum deles era O negativo, né? Então, às vezes a gente agradece, foi um pessoal doar. E às vezes as pessoas pensam, então já resolveu o O negativo. Não, né? A gente tem que ceifar. Tem pessoas que nem sabem o tipo que são, né? Outras já sabem. Então, aqueles que sabem, a gente pede para que doem sangue com regularidade, principalmente nesse momento agora que a gente está precisando. E, às vezes, muitos acabam não doando sangue por achar que o sangue dele é muito comum. Eu sou um O positivo, um A positivo, então eu não vou doar sangue porque já deve ter bastante. Né? Só que a gente tem que pensar assim, quanto mais comum é o meu tipo sanguíneo, mais comum também é o tipo sanguíneo das pessoas que estão recebendo. Isso é relativo. Então, o interessante é que eu tenha no meu estoque todos os tipos sanguíneos numa determinada quantidade, para que eu não precise ficar usando substituições e acabando faltando um tipo ou outro, né? O O negativo mesmo, ele serve para todo mundo. Todo mundo que precisar pode tomar um O negativo. Porém, se aparece um paciente O negativo, que é o que eu estou passando agora, eu não tenho substituto, né? Então, por isso que o interessante é que não falte nenhum dos tipos sanguíneos para que eu consiga manter o meu estoque. Então, todos os tipos sanguíneos são bem-vindos.
E nesse momento em especial, a gente está precisando bastante dos negativos, principalmente o O. Certo. Então, vamos doar, vamos fazer a nossa parte, porque a doação de sangue é um simples gesto de amor e solidariedade que pode gerar muitos sorrisos e salvar muitas vidas, não é? Com certeza. Quem já teve um paciente, um parente, né, ali, sabe o quanto que é difícil, né, e conseguir os doadores, porque muitos também acabam indo e não podem doar por algum motivo, né? Tem gente que até fica bravo, eu vim aqui e não posso doar, mas é aquilo que eu disse, a gente tem que pensar na proteção do doador e do receptor, né? Claro. O que a gente não quer para a gente também não quer para o próximo, então a qualidade sempre vai ser a mesma. Então, a gente tem vários aspectos que a gente tem que analisar, por isso que é feita essa triagem clínica antes da doação, com várias perguntas, para a gente ver se tem algo que esse doador, esse candidato, passou nos últimos dias, ou em alguma situação aí da vida dele, que possa implicar, né, em prejudicar alguém, ou até o próprio doador mesmo, né? Então, às vezes, vai um certo volume de pessoas, mas nem todos conseguem doar. E daqueles que conseguem, depois também tem o quê? Os exames sorológicos que a gente faz, né? Nós fazemos o teste de HIV, de hepatite B, hepatite C, sífilis, chagas. Então, quer dizer, esses exames também têm que apresentar negatividade para tudo, para que eu possa utilizar num outro paciente. Então, tem várias etapas aí, aonde até eu chegar com essa bolsinha lá no estoque, demora um pouquinho e às vezes eu perco algo no meio do caminho por alguma bolsa que apresente alguma irregularidade. Sim. Adriana, quero agradecê-la por todos esses esclarecimentos e parabenizá-la pelo seu trabalho junto ao Banco de Sangue de Ourinhos e que Deus continue te abençoando nessa missão. Eu que agradeço, né, a oportunidade. Claro que se deixar, a gente fica aqui a noite inteira falando, tem muita coisa, né, muita particularidade sobre essas questões do sangue, né, muitas curiosidades. Então, assim, se deixar, a gente fica aqui, se empolga, né, e conversa bastante. Mas é muito interessante mesmo, eu acho que ainda tem bastante desconhecimento das pessoas por conta disso, e eu agradeço muito também esse espaço, de conseguir esclarecer um pouco sobre essa importância da doação, né, de que a gente não tem um substituto, a gente depende dessa solidariedade, e também por eu estar precisando bastante aí de doadores, eu acredito que esse vídeo acaba sendo divulgado, essa conversa, e muitas vezes acaba aí plantando uma sementinha em alguém que nunca doou e de repente resolve, vou tentar, né, doar sangue não vicia, né, se doar uma vez e não gostar, você não precisa doar novamente, né? O próprio nome diz, é doação. Você faz se você está se sentindo bem, se isso te traz algum bem-estar, né? Mas eu acho que a gente primeiro tem que fazer, pelo menos uma vez, para ver se gosta ou não gosta, né? E sensibilizar as outras pessoas. Primeiro vai você, depois você leva um amigo, leva a mãe, leva o irmão, né? E aí a gente vai fazendo, um puxa o outro, um dá coragem pro outro, né? E aí vai aumentando cada vez mais a nossa rede de doadores. É isso aí. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. E você que me acompanha através da Conecta aí TV e da Rádio Mater Dei FM e ainda não é doador de sangue, procure o Banco de Sangue de Ourinhos e seja um doador. E hoje ficamos por aqui e nos encontraremos no próximo programa Ponto de Conexão. Abraço e fiquem com Deus. Gabinetes para banheiro e cozinha, alumínio inox Vilela. Mole, sem preocupação de estofar, esfarelar, enferrujar e apodrecer. Lave. Elimine vírus, fungos, bactérias, mofo, bolor e mau cheiro. Gavetas e prateleira de inox. Organiza, protege os seus produtos e objetos de higiene e beleza. Porta de correr. Abre e fecha suave, sem bater, sem atrapalhar. Água, cozinha, banheiro. Gabinete alumínio inox.
a combinação perfeita com a cor do seu bom gosto. Conheça os nossos produtos. Rua Davi Arruda Sobrinho, número 200. Nosso Teto, Piraju, São Paulo. Contatos 014 99798 5706 com Vilela, 99637 1570 com Lucas, 3351 4592 em Aliceia Modas. Alumínio Vilela, Inoxlar Móveis, higiene, saúde e durabilidade. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Não abre mão de andar bem vestido, compra na Lu Modas. Lá você encontra moda feminina, masculina e uma coleção completa de plus size, lindos vestidos para festa e vestidos curtos. E ainda, incríveis acessórios como bolsas, brincos e cintos. Você pode parcelar as compras em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Elo. Avenida Dr. Domingos Teodoro Galo, 527 em Piraju. Telefone 3351 4655. Lu Modas. Modas Infantil. Está com a coleção completa, outono e inverno já disponível na loja. Trabalhamos com confecções infantil, recém-nascido até a linha Teen, que vai até os tamanhos 18. Lu Modas Infantil também trabalha com a linha de acessórios infantil, sapatinhos, lindas bolsas para bebê, tiaras e muito mais. Não deixe de conferir. Lu Modas Infantil, Avenida Doutor Domingos Teodoro Galo, número 527, Centro. Fones 3351 4737 ou 998 69 38 37. WhatsApp. E nesta quarentena estamos trabalhando interno no sistema delivery. Lu Modas Infantil.